Programa livre para todos os públicos. Olá, o Mundo dos Possíveis está no ar. No programa de hoje, nós te convidamos a conhecer um projeto aqui em Fortaleza que leva amor, paz e solidariedade a quem o procura. Eu estou falando do Instituto Bia Dodge, fundado pela Lucinaura Diógenes, que vai nos receber a partir de agora. Vamos nessa? Bom, pessoal, e agora que a gente está aqui na sala do Instituto Bia Dodge, nós vamos conversar com a Lucinaura Diógenes, que é a fundadora de todo esse projeto. Tudo bem, Lucinaura? Tudo bem. Lucinaura, conta pra gente, em primeiro lugar, pra gente começar a entender essa história, quem era a Bia Dodge? Bia Dodge é minha filha e aos 13 anos Bia morreu por suicídio. Bia sempre foi uma pessoa muito alegre, uma pessoa com muitos amigos, muito comunicativa e uma pessoa que gostava muito de abraçar e acolher as pessoas. Então, aos 13 anos, Bia se desencantou com a vida, sentiu uma dor muito forte e essa dor fez ela desistir de viver. E em setembro de 2008, Bia morreu por suicídio. Lucinaura, você fala assim, se desencantou com a vida e que foi todo um problema, né? Em algum momento vocês começaram a perceber isso na Bia? Alguma mudança de comportamento, alguma tristeza, algo que pudesse chamar a atenção? Não, na época, para a gente, o tema suicídio não era abordado em casa. Nós não comentávamos sobre morte, muito menos sobre suicídio, que para a gente era uma realidade muito distante. Na nossa realidade, estava todo mundo alegre, todo mundo bem, e como a gente ainda não discutia a temática, suicídio, não era um assunto tabu para a gente, como para a maioria das famílias, a gente não ia perceber sinais, porque a gente não conhecia os sinais que alguém que tivesse com a ideação ou com pensamento suicida pudesse dar esses sinais. Na época nós não percebemos nenhum sinal e realmente Bia tinha entrado na adolescência e na adolescência é uma fase muito difícil, é uma fase que a pessoa busca saber muitos porquês, é uma fase que a pessoa está passando por transformação do corpo, transformação de sentimentos e até dos relacionamentos. O adolescente ele está entrando num mundo de novos relacionamentos e muitas vezes ele não sabe como lidar com esses relacionamentos, ele não sabe como lidar com uma situação difícil. Nessa situação, como se tem uma segunda opção, como sair de uma situação mais complicada. E às vezes ele acha que buscar ajuda é uma fraqueza, é um problema. Então, na época, a gente não percebeu, mesmo porque Bia era uma pessoa muito alegre, ela estava sempre rindo. E se ela estava passando por uma tristeza muito profunda, ela foi muito hábil em cobrir isso da gente. E quando a gente foi perceber, ela já tinha feito a tentativa de suicídio, a gente já foi na hora de socorrer, né? Para a gente foi um impacto muito grande, mas também porque nós não tínhamos conhecimento que uma pessoa que está sofrendo, que está com ideação suicida ou pensa em deixar de viver, dá muitos sinais, que é o que a gente hoje procura passar para as pessoas. Então, o que Bia pode ter passado também na época, ela poderia estar numa situação de algum sofrimento psicológico. Ela podia estar passando por alguma dificuldade de relacionamentos afetivos com os colegas, com o namorado, ou então mesmo de insatisfação com algum aspecto da vida. Está se sentindo vazio de si ou sem encontrar um sentido para alguma coisa que ela estava vivenciando naquele momento. Quando a família está com uma pessoa que está passando por um período de
alguma doença mental já diagnosticada, a família tem essa oportunidade de perceber, de dar mais atenção. Na época a gente não percebeu que Bia estava passando por algum sofrimento, embora eu acredito que ela estivesse, porque é muito difícil você pensar que alguém está desistindo da vida sem estar sofrendo. Então, toda pessoa que chega a morrer por suicídio, ou ter uma ideação, um pensamento ou uma tentativa de suicídio, é porque ela está com um sofrimento muito profundo. Então, na maioria das vezes, ela não quer matar a si, ela quer matar aquela dor, passar por aquela dor que ela está vivenciando naquele momento. Que se ela encontrar alternativas ou uma forma de resolver aquela questão, ela sai desse sofrimento, né? Sem livrando a própria vida, né? Bom, pessoal, já deu para perceber que nós estamos falando de um assunto bem delicado. O Mundo dos Possíveis vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você acompanha com a nossa repórter Bruna Veloso como se deu a superação da família da Bia Dott após esse acontecimento. O programa Mundos Possíveis está de volta e no bloco anterior vocês acompanharam um pouco da história da jovem Bia Dott. E nesse bloco vamos dar continuidade conversando com a Lucinaura para nos contar como foi para a família dela o acontecido e como se deu o início do projeto. Como foi para vocês e sua família enfrentar esse momento tão delicado na vida de vocês? Enfrentar a morte já é difícil, principalmente uma morte prematura e de uma pessoa que estava assim, em plena juventude e com projetos de vida, uma pessoa muito alegre. Para a gente foi uma surpresa muito grande e aí, a partir daí a gente começou a conviver com o que era uma morte por suicídio, porque uma morte por suicídio ela carrega todo um tabu da sociedade, todo um preconceito e todo um julgamento. E a partir daí a gente começou a ver como as famílias que passavam por uma morte por suicídio ficavam, porque além do sofrimento pela própria morte, ainda tem potencializado esse sofrimento com o julgamento da sociedade e da própria pessoa que se julga porque não estava ali, não percebeu e não pôde ajudar. Então a gente teve realmente um luto difícil, mas mesmo nesse luto difícil, a gente sempre procurava buscar um sentido para a vida, um sentido para o que estava acontecendo. E nesse momento a gente percebeu que era muito difícil falar sobre a morte da nossa filha. Mesmo com os amigos, com os familiares, com as pessoas mais próximas, a gente sentia o pesar dessas pessoas, mas também sentia o afastamento quando a gente queria falar alguma coisa a respeito. Então, a partir daí, a gente começou a falar entre nós sobre o que tinha acontecido, como tinha acontecido, e nós começamos a nos informar através de livros, filmes, através de peças, e a gente percebeu que realmente havia um vazio na sociedade a respeito de discutir essa questão do suicídio e ouvir a família sobrevivente de suicídio. A partir dessa falta que a gente mesmo percebeu e sentiu, a gente pensou que podia existir um lugar em que as famílias sobreviventes de suicídio que tivesse necessitando falar, desabafar, contar a sua história, quantas vezes quisesse contar essa história, encontrasse esse local. E, a partir daí, a gente começou a pensar, idealizar esse local. Quando a gente buscava um ambiente para falar que não encontrava, e que a gente encontrava só a própria casa da gente, a gente pensou assim, não, tem que ter um lugar para isso. E foi aí que a gente idealizou que o nosso projeto teria que ter um grupo que se chamaria um grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio. Outro fato importante que nós achamos é que as pessoas tinham muito pouca informação a respeito de prevenção do suicídio. Além do enfrentamento que a gente teve que passar para falar sobre
sobre suicídio, desconstruir os conceitos que tinham a respeito do suicídio, que vem se criando de geração em geração, a gente começou a perceber que tinha muito o que se fazer. Então, o projeto surgiu da idealização de transformar nossa dor em algo que trouxesse uma contribuição para a sociedade a partir da nossa vivência e também não deixar que a morte de Bia passasse como mais um número na estatística do suicídio, que a gente passou a conhecer uma estatística que se equivale a uma epidemia, e é uma epidemia silenciosa, porque ninguém fala nas estatísticas do suicídio, ninguém fala nas mortes por suicídio, né? A gente pensou que a morte de Bia podia ter um novo significado, a gente tentou dar um novo sentido à morte de Bia e não deixar que a morte dela fosse mais um número nessa estatística. A gente procurou transformar todo esse sofrimento nosso e dela em algo que a gente pudesse transformar de bom para a sociedade, que pudesse contribuir para que as pessoas pudessem conhecer a respeito da prevenção do suicídio, pudesse mostrar como as pessoas podem se perceber e perceber o outro. Então, a partir daí, a gente idealizou uma série de programas dentro do Instituto que pudesse trazer, contribuir no sentido da prevenção ao suicídio e também no enfrentamento à quebra dos tabus que a sociedade tem a respeito do tema do suicídio. A mãe de Bia conta que o preconceito em relação ao suicídio ainda é muito forte na sociedade, e essa foi uma das maiores dificuldades enfrentadas por ela e sua família, pois eles também tinham receio com o tema. Nós sofremos, primeiro porque nós também tínhamos esse afastamento do tema suicídio, porque sempre foi um tema carregado de pecado, de preconceito mesmo da sociedade. Então, para a gente começar também a falar sobre suicídio, a gente só foi falar depois que a gente sentiu o quanto era um tema tabu. Porque a gente começou, quando a gente chegava para falar sobre a nossa filha, as pessoas evitavam e entravam contra o assunto. Enquanto que a gente percebeu que era preciso falar sobre. A gente precisava falar sobre como enfrentar o preconceito, como desconstruir esses tabus e como era importante fazer um trabalho de prevenção para que as pessoas pudessem perceber, as famílias pudessem perceber os sinais de quem está passando por algum sofrimento psicológico ou algum transtorno mental que leva à ideação suicida. Você contou um pouco do início do projeto. Eu gostaria que você me dissesse qual é a importância para você, pessoal, de ajudar as outras pessoas que passam por problemas como o da sua filha ou problemas parecidos. Tem uma importância de ressignificar o sentido da minha vida, das nossas vidas, ressignificar também o sentido da morte de Bia, porque não é só o fato assim, dela ter morrido, não. Ela morreu por um problema muito sério e que afeta todas as camadas da sociedade e as pessoas em várias faixas da sociedade, e ultimamente, principalmente, a faixa de adolescentes e adultos jovens. Então, numa idade que as pessoas estão começando a produzir economicamente, culturalmente, estão trazendo muitas contribuições ricas de saberes, essas pessoas estão sofrendo e estão procurando um sentido para a sua vida. E quando não encontra, é um sofrimento tão grande que a pessoa pensa em desistir da vida. Então, o que a gente buscou é transformar a nossa dor e aprender com isso e trazer para a sociedade a nossa contribuição a partir das nossas vivências também. Não só a questão da prevenção, mas como você também pode ajudar as pessoas que estão passando por uma situação de ou perda, de morte por suicídio, ou a própria ideação suicida. E hoje, o que o Instituto Bia Dott representa na sua vida? Representa uma transformação na minha vida, motivação. O Instituto me motiva
Vários trabalhos me motivam a fazer pelo outro também. O Instituto, a ideação do Instituto me transformou em ver a necessidade de outras pessoas, a empatia com outras pessoas que estão passando por um sofrimento, por uma morte na família, por suicídio. Represento também a continuidade do amor que eu tenho pela minha filha e do amor que eu tenho também pela minha vida e pela minha família. O Instituto é um projeto da família, não é só meu. Então, quando a gente teve a idealização do Instituto, a gente pensou como a gente poderia ajudar outras pessoas a partir da vivência que a gente teve. Então, o Instituto hoje é uma motivação e uma continuidade do amor que nós temos por Bia. Percebemos que Lucinaura é um exemplo de força e paz de espírito. Superou a perda da filha e mesmo assim usou o acontecimento para ajudar o próximo. E ela deixou um recado para quem está passando por dificuldades pessoais. Perceba o outro e o que a gente precisa é procurar um sentido para tudo na vida da gente, procurar um sentido de vida. E assim, quando você está sentindo uma dor, que seja uma dor pequena ou uma dor que vai crescendo muito, você procura outra pessoa para falar da sua dor, procurar ajuda, que sempre tem um local que vai lhe ajudar, sempre tem um ombro amigo, sempre tem uma forma de sair de uma situação difícil. Você sempre vai encontrar uma solução na sua vida. E no próximo bloco vocês vão acompanhar com o repórter João Pedro como funciona o Instituto Bia Dodge e quais são as funções que aqui são exercidas. Mundos Possíveis de volta e como vimos no bloco anterior, como a família conseguiu motivação para iniciar o Instituto, vamos conhecer agora um pouco dos trabalhos que o Instituto faz para ajudar as pessoas. Bom, como funciona o atendimento aqui no Instituto? O Instituto tem vários projetos atualmente. Nós temos o projeto de atendimento psicológico. O atendimento psicológico funciona de segunda a sexta. Nós temos 2 salas de atendimento e atualmente 5 psicólogos atendendo como serviço voluntário. Além do atendimento psicológico, que é um atendimento aberto, a demanda é feita por telefone ou pelas redes sociais. A pessoa que está precisando de um atendimento psicológico liga para o Instituto ou entra nas redes sociais, ou a família que percebe que um familiar seu está precisando de atendimento, liga e faz esse pedido. A gente coloca numa lista para triagem e, dependendo do caso, a gente já vai chamando para o atendimento. Além do atendimento psicológico, nós temos um grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio. Esse grupo funciona na segunda e na última terça do mês, todos os meses, e funciona a partir das 19 horas e é um grupo aberto. Então, a família que está passando por uma situação de suicídio, ela pode chegar nesse grupo e falar sobre os seus sentimentos, falar sobre a pessoa que ela ama e que perdeu. Ela pode se expressar várias vezes, como quiser, que as outras pessoas que estão lá vão entender qual é o sentimento dela e vão aceitar e não vão julgar, porque estão passando também pela mesma situação. Nós temos um grupo terapêutico, que é Trabalhando na Ansiedade, que funciona de 15 em 15 dias, na segunda-feira. Temos um projeto, que o nome do projeto é Abraço de Bia. O projeto Abraço de Bia funciona assim como uma rede de pessoas que conhecem o Instituto e, conhecendo o trabalho do Instituto, sabendo de uma família que está passando por uma morte, um luto por suicídio recente, liga para o Instituto e a gente entra em contato com essa família e, no tempo dessa família, quando ela marcar a data e horário, nós vamos fazer um acolhimento a essa família e lá nós conversamos, escutamos e deixamos a família bem à vontade. Nós temos um programa, que é um programa de palestras do Instituto Bia Dodge nas escolas.
uma palestra formatada para adolescentes no final do ensino fundamental e ensino médio, e a escola entra em contato com o Instituto e a gente agenda a palestra e vai uma equipe do Instituto para apresentar essa palestra para os adolescentes. Essa palestra aborda sobre como tratar os sentimentos, como a relação entre as pessoas, a empatia entre os colegas, como se perceber e como perceber o outro. E como o Instituto luta contra esse tabu que ainda existe na sociedade sobre o suicídio? Bom, a gente começou assim com uma forma de enfrentamento ao preconceito. A gente entende que a sociedade tem esse preconceito, tem esse tabu, porque é um assunto que ele já vem sendo velado, tratado de forma assim, meio que à margem dos assuntos que a sociedade discute, porque vem de geração em geração, como um assunto que é pecado, como um assunto que um ato que não é do homem, não é de Deus. Então, tudo isso, essa forma de tratar a morte por suicídio na sociedade vem criando esse afastamento do tema da sociedade. E é um preconceito que a gente precisa desconstruir através da informação, mostrando como você pode prevenir, como uma pessoa que comete o suicídio, ela está desamparada, desesperada, ela está passando por um sofrimento, e não julgar a pessoa ou julgar a família. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer através da educação e da informação. Você falou que o Instituto faz algumas palestras nas escolas. Como é receber essas pessoas, tanto aqui no Instituto, como ir atrás delas nesses espaços como escola, faculdade, ou até mesmo trabalho? Nas escolas, esse trabalho tem sido muito importante, porque a gente tem percebido e tem recebido também informação dos coordenadores, professores, sobre essa questão do sofrimento dos alunos, da questão de como eles vêm tratando os sentimentos, a vida. E tem acontecido muito casos de tentativa, ideação, suicídio e mutilações. Então, as próprias escolas pedem essas palestras e a gente vai como uma forma de mostrar como trabalhar os sentimentos. E a gente tem percebido que os alunos, os adolescentes, eles começam assim de forma até a ser tímida, mas na roda de conversa eles discutem bastante sobre os sentimentos, sobre como eles estão se sentindo, e tem sido muito bem recebido pelos alunos e pela própria organização das escolas. E as pessoas que chegam aqui no Instituto, como elas chegam, como é feito o trabalho para receber elas, para que elas possam se sentir acolhidas aqui no Instituto? A equipe do Instituto se reúne todo mês para a gente, numa forma de melhorar nosso atendimento, de ser um atendimento com empatia. Você teria alguma mensagem a transmitir para essas pessoas que possam se sentir assim? A mensagem é que quando a pessoa se perceba que está sofrendo, que não está encontrando sentido nas coisas, que os seus projetos não estão mais fazendo sentido, busque ajuda. Procure um ombro amigo para falar o que está se sentindo, procure alguém que possa escutá-la e procure uma ajuda de um profissional. Dos motivos que a gente criou o atendimento psicológico porque quando a gente começou a dar palestras, nas formas de prevenção do suicídio, a gente falava várias dicas e várias formas de prevenir e várias medidas de como você buscar ajuda. E falava assim, que se você não consegue se expressar, se você não consegue externalizar o que você está sentindo, procure ajuda de um profissional. E o que a gente acha difícil que a pessoa encontrar é essa ajuda do profissional, porque um profissional de psicologia é mais difícil da pessoa ter acesso, é mais difícil para quem tem plano de saúde, no sistema público oferece, mas mais complicado. Então, o que o Instituto fez?
abrir um espaço para que essas pessoas pudessem buscar ajuda psicológica. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o Instituto, como é que elas podem fazer isso? Pode acessar nossas redes sociais, www.institutobiedote.org.br, pelo Facebook, Instituto Biedote, pelo telefone 3264-2992, e o Instituto Biedote fica na Avenida Barão de Studart, 2360, sala 1105 e 1106. E esse foi mais um Mundos Possíveis. Nos vemos de novo na próxima semana, às 2h30 da tarde. Até mais. Tchau!